Auditoria e Consultoria Tributária. Nosso encontro de hoje, a gente vai receber a doutora Amarilis e a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre empreendedorismo, né? De que forma a gente consegue desenvolver o nosso lado comercial de forma a ter os melhores resultados econômicos provenientes do nosso trabalho. Enquanto a nossa turminha vai chegando por aí, a gente vai te atualizando. Essa semana agora, no Supremo Tribunal Federal, está em votação a exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para nós aqui da Oliveira e Carvalho, que trabalhamos com recuperação de impostos, é um tema bastante importante. A gente já teve, há algum tempo atrás, a decisão do STF excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, permitindo que as empresas, as companhias brasileiras recuperassem um montante gigante. A gente tem que esse montante seja de aproximadamente R$ 1 trilhão. Olha que tremenda oportunidade tributária para as empresas, né? E o fundamento para o STF ter feito essa exclusão foi evitar uma bitributação, né? Porque as companhias, quando pagam PIS, quando pagam COFINS, normalmente elas incluíam na base de cálculo o valor do ICMS. E acabava acontecendo uma bitributação, né? Quer dizer, pagava-se PIS e COFINS sobre ICMS também. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que não incide PIS e COFINS sobre ICMS. Essa decisão foi uma decisão maravilhosa, né? Agora, essa decisão do STF, ela foi muito bacana, notadamente para as empresas que pagam ICMS, né? Mas nós que somos prestadores de serviço não pagamos ICMS, nós pagamos ISS. E aí nós desenvolvemos a tese para nós recuperarmos o PIS e COFINS, retirando o ISS da base de cálculo. E a gente teve uma notícia maravilhosa, o STF conheceu esse tema e iniciou a votação. E até a data de ontem, a votação estava empatada, 5-5 no Supremo Tribunal Federal. E são 11 ministros votando no STF, ou seja, a gente está por um voto, né? Esse voto agora vai decidir se a tese prospera ou se a tese não prospera. E se ela prosperar, querido, você que é do segmento de prestação de serviços vai ter a oportunidade de não só passar a pagar menos PIS e COFINS daqui para frente, que são dois dos tributos mais caros para as companhias, né? Como também vai poder recuperar o que você pagou a mais de PIS e COFINS nos últimos 5 anos, né? Então, uma tremenda oportunidade. A gente entende que, em grandes números, isso represente alguma coisa como, quando eu retroajo 5 anos, porque em matéria tributária a gente sempre retroage 5 anos, a expectativa de recuperação é alguma coisa na faixa de 20% de um faturamento mensal. Então, se a sua companhia fatura aí aproximadamente R$ 1 milhão, você acabou de descobrir que tem uma oportunidade de aproximadamente R$ 200 mil para você colocar no bolso, né? Agora, vale lembrar que para que as companhias possam efetivar essa recuperação, há um dever de casa a ser feito. E o dever de casa a ser feito é necessário que as companhias distribuam as ações judiciais individuais, ou seja, que elas comecem a discutir esse tema no judiciário antes do Supremo Tribunal Federal encerrar a votação, né? Porque se essa decisão for uma decisão modulada, o que significa uma decisão modulada? O STF pode entender que a conta fica muito salgada para o governo pagar. E se isso acontecer, ele pode dizer que essa decisão produz efeitos sim, mas a decisão só produz efeitos daqui para frente, né? E aí as companhias vão poder passar a pagar menos PIS e COFINS. E somente aquelas que tiverem distribuído a sua respectiva ação judicial vão poder recuperar os últimos 5 anos, quer dizer, vão poder fazer a recuperação do que a gente chama de período para trás, né? Porque são duas grandes recuperações, né? Uma coisa é eu daqui para frente passar a pagar menos. Outra coisa é eu poder recuperar o que eu paguei a mais nos últimos 5 anos, né? Então, a condição para isso é ter a ação distribuída. Portanto, esteja atento, você que é prestador de serviço, né? Se você não ajuizou ainda a sua medida judicial para você recuperar os seus impostos, minha sugestão é que você faça essa oportunidade, tá bom? Muito que bem. Estamos aqui, então, já o nosso bate-papo com a doutora Amarilis. Olá, seja bem-vinda, tudo firme? Olá, José Carlos, tudo bem? Que coisa boa poder conversar com você. Eu que agradeço, para mim que é uma honra estar aqui contigo, aprender, né? Porque eu tô aqui hoje mais para aprender, eu vou falar, mas eu vou aprender mais do que ensinar, vou compartilhar.
Olha, a gente começa a ver o nível de inteligência diferenciado da pessoa com um comentário bacana desse na largada, né? Porque talvez o mais importante que a gente tem é o nosso mindset de aprendizagem, né? A gente, de vez em quando, a Marilis encontra uma turminha com síndrome de Gabriela, né? Já viu aquela assim? Eu nasci assim, eu cresci assim, meu Deus, puxa, não tem coisa mais tola do que isso, porque a vida é o tempo todo aprender, né? O que me trouxe até aqui não necessariamente vai me levar adiante. Então, também não é aderir a modismo, né? Porque, assim, tem muita coisa aí em voga que não faz muito sentido, mas vale lançar um olhar, vale o benefício da dúvida, vale experimentar. E, cara, se esse troço não se aplica à minha vida, beleza, coloca de lado, né? Mas estejamos atentos e vamos praticar. Agora, antes da gente te ouvir, me fala um pouco assim, caraca, um pouquinho dessa trajetória de sucesso para nosso público aqui. O que você gosta de fazer? O que você fez? Que assim, até onde eu pude identificar pelo teu perfil, aliás, parabéns, eu vi que você é uma advogada empreendedora. E isso, assim, é raríssimo, porque a turma do direito normalmente manja pra caramba de lei. Mas eu acho que por uma questão de formação, a minha sensação é que como o advogado ele não pode fazer propaganda, que seria uma violação lá ao estatuto, não é? Aí a turma acaba deixando o comercial de lado. E assim, Marilis, se não tiver venda, não tem receita, não tem lucro. Então, me conta um pouco de você, como é que você vê isso? Sempre houve a venda, né? Sempre houve a venda dentro do âmbito jurídico. Ainda há. A diferença é que parece que há uma seleção da forma que pode ser feita, né? Conforme foi crescendo esse mercado, né? O mercado de profissionais, hoje nós temos muitos advogados, né, no Brasil, comparado ao que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Então, parece que quiseram fazer uma seleção de quem pode vender e quem não pode, porque a venda sempre aconteceu. Né? Até se a gente for olhar assim, nas instituições, nas entidades, associações, sempre tem aquele lado que é o diretor jurídico daquela instituição, todas as empresas, aqueles associados, o advogado vende ali, naquele lugar. Por que pode vender? E eu que tenho meu escritório, posso me apresentar, né? Não posso chegar para alguém que queira me ouvir, não de forma invasiva, mas de forma a gerar conteúdo, a gerar conhecimento, falar do meu trabalho, né? Eu acho que o que não pode, realmente, o que eu não faço e não acho legal, né? É a pessoa que tem a intenção de substituir aquela banca. Esses dias eu falei isso em um podcast, uma entrevista que eu fui convidada do Three Mind, e eu repito, eu nunca, em nenhuma prospecção, tenho interesse em substituir aquela banca. Nunca. Eu quero agregar. Até porque quando eu vou oferecer algo, quando eu busco, né, essa prospecção, eu busco algo que a empresa não tenha. E se a empresa não tem, é porque talvez a banca ou não faz. Eu sempre acredito, né, que não faz, porque se faz, teria oferecido. Ou então não é ali do portfólio dela mesmo de venda. Então, poxa, por que eu não posso auxiliar a empresa com mais esse braço, né? Então, eu falo para eles, não tem intuito de substituir a tua banca. Eu tenho intuito em agregar a ela para que a gente possa crescer em conjunto. Então, sempre foi feita a venda. O comercial dentro da advocacia sempre aconteceu. O que ocorre agora é que devido a uma pulverização, né, a um aumento muito grande do número de advogados, houve essa segregação, mas isso eu não concordo, e eu acho que dentro dos limites éticos, dos limites morais que todo mundo tem que ter dentro e fora da advocacia, a gente pode fazer um trabalho em conjunto para benefício e prol do cliente, né? Soa como música, suas palavras soam como música. E eu vou fazer daqui a pouco já as provocações correspondem às perguntas do filme, né? De vez em quando a turma pergunta assim, caramba, legal, bonito isso, hein? Mas na prática, como é que mesmo a gente consegue... A gente tem... Eu recentemente fui convidado pelo presidente da OAB do Rio, o Luciano Bandeira, para a gente fazer um curso de alavancagem de receita, de aumento de receita para escritórios de advocacia, né? Assim, como é que a gente aumenta a receita, que é a tua praia, a Maris, que é onde você é craque, né? Caramba, como é que eu aumento a receita? E aí eu tive o prazer de falar para centenas de advogados, né, nesse curso, e eu convivo, eu não sou advogado, eu sou contador, e eu convivo com advogados
eu acho que é quase 20 anos, né? E eu vejo muita gente boa, muita gente boa. Mas que assim, caramba, como é importante entender de gestão, como é importante entender de comercial, né? Porque assim, a questão é multifacetada, você precisa desenvolver um conjunto de habilidades para você ser bem-sucedido. Então, assim, pecados mais comuns que eu vou declarar aqui, e eu acho que queria te ouvir se é isso mesmo, né? Por exemplo, normalmente eu vejo em escritórios de advocacia o comercial sendo feito exclusivamente pelo sócio. E aí a gente já tem um paradigma para romper, né? Porque, cara, se você tem diversas pessoas, por que não capacitar essas pessoas? Porque todos nós somos vendedores em potencial. No momento em que você está tendo contato com o cliente, aquilo é uma oportunidade para você vender, né? Então, os produtos, a gente sabe que talvez um principal problema das organizações seja a questão de comunicação. Não raro a gente encontra escritórios de advocacia que, quando a gente pergunta para o advogado assim, quais são os produtos que o teu escritório oferece, caramba, Marilis, caramba, assim, não é, às vezes o sócio sabe, mas quando você vai descendo na hierarquia, tem um monte de advogado que não sabe quais são os produtos da companhia, e aí esse cara tá de frente para o cliente, não vai oferecer porque ele simplesmente desconhece. Você já se defrontou, já encontrou alguma situação dessa? Comigo, você disse? Eu já passei por isso? Eu, a Maria, mas já trabalhei em escritórios que eu via isso acontecer e até hoje eu vejo com concorrentes, né? Assim, que eu vejo que eles, às vezes eu ganho uma jogada por puro desconhecimento, né? O despreparo. O escritório é super bom, tem competência, tem conhecimento, mas o cliente acaba preferindo, por quem sabe se posicionar. E eu falo muito isso, né? Essa questão do posicionamento, para mim, é muito forte. A gente ter essa postura, né? Tanto de competência quanto de segurança para o cliente. Porque o cliente, na maioria das vezes, eu acho que em todas as vezes, na verdade, ele busca por essa segurança. Ele quer o caixa, ele quer aquela melhoria no fluxo, mas se ele não se sentir seguro, ele vai buscar aonde ele tiver essa certeza, né? Então, essa parte de conhecer o portfólio do escritório que você trabalha, de ter conhecimento de quais são as matérias, né? Quais são os temas que são trabalhados ali, isso é o básico, né? Isso deveria ser o mínimo. E, na verdade, o que eu falo até para as minhas mentorandas é desenvolvam temas dentro do escritório, né? Talvez você pode criar uma área. E ontem eu falei isso para uma delas. Cria essa área. Tem no escritório? Não. Será que você não pode criar? Mas eu acabei de entrar no escritório. Não tem problema? Começa a preparar o escritório para enxergar que você pode ser a pessoa que vai criar essa área, né? É uma nova possibilidade, é uma nova oportunidade. Então, o mercado é muito grande, cheio tá cheio realmente de profissionais, só que falta um preparo, sim. Falta como que eu posso dizer? Não é só a preparação, a palavra, falta uma proatividade dentro do direito. O direito é muito amplo, tem muita coisa para fazer. Poxa, dentro do direito empresarial, um tema, uma matéria que é super legal, que a gente não conhece muitas pessoas que façam, e que é muito sigiloso, né? Porque é um assunto delicado, é a criação das offshores. Existem muitas offshores no Brasil. E claro, é um assunto mais sigiloso, é um assunto mais velado. E tem poucos escritórios que fazem, né? Aí tá, mas Amarilis, como que eu vou conseguir acessar essas offshores? Como que eu vou conseguir acessar esse público? Se preparando, estando onde eles estão. Isso é ser comercial. Eu preciso acessar o meu público, eu preciso estar onde eles estão. Eu preciso conversar a língua deles. Gente, é igual quem quer lidar com criança. Porque essa criança não obedece. Claro, você está falando a sua linguagem. Ela entende a linguagem dela. A partir do momento que você falar da forma que ela fala, ele vai entender da forma que você está passando. Então, eles compram o que a gente vende. E essa questão do conhecimento, da competência, ela é muito importante. Quando me perguntam assim, eu adoro quando me perguntam assim, me fala uma técnica de prospecção. Estudar. Estuda e mostra para o cliente que você é interessante. Hoje em dia tem muita gente interesseira. Não tem mais gente interessada, interessante. E isso que falta no networking. As pessoas não sabem fazer networking porque elas não sabem ser interessantes. Elas não sabem chegar para conversar, falar sobre um tema que a outra pessoa vai parar para ouvir. Quando eu vou falar com um empresário que fatura 2 bi no ano,
O que eu vou ter que falar para esse cara prestar atenção em mim? Verdade. De que forma eu vou falar para que esse cara queira desenvolver uma conversa comigo? Então, tudo isso entra, né, dentro dessa seara comercial, faz parte, né? Maravilhoso, maravilhoso. De novo, voltamos à questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro é talvez a coisa mais bacana, né? Porque, assim, primeiro entregar, né, Maris? Porque a venda é consequência. A venda é consequência da leitura que a outra pessoa vai fazer. Então, assim, o que você muito bem colocou é assim, cara, qual é a dor do meu cliente, né? E uma vez que eu descobri a dor dele, eu preciso verbalizar, respeitando a linguagem do interlocutor, o nível dele, e mostrar para ele, com a linguagem dele, de que eu tenho condição de resolver o problema dele. Você muito bem, para alguém que tem um faturamento de 2 bilhões, é uma coisa. Falar para alguém que o Geraldo Rufino, né, que aquela história maravilhosa de catador de lixo, não é? Conhece ele, Outro... Carlos? Conheço só de ouvir, só de palestra, não conheço pessoalmente. Ele é de São Paulo, né? Ele não é do Rio, ele é de São Paulo. A história dele é linda, o camarada voltamos para o mindset vitorioso, né? Não importa o tamanho da minha dificuldade, eu vou superar e deu. E não é papo de autoajuda, não. É princípio de vida, né? Eu tenho isso por valor, né? Pratico isso, walk the talk, né? Eu faço o que eu apregou, né? Vivo assim e vivo feliz. Queria destacar, você colocou a questão da empatia, de respeitar a linguagem do protagonista, né? Fundamental. E você falou uma coisa muito legal, Amarilis, que é a questão da autoridade, né? Quer dizer, quem está nos ouvindo precisa perceber a fluência, a fluidez. Quando você é real, a gente percebe pela tua entonação, vibração, motivação e fluidez que esse assunto lhe é natural. O cliente ele tem que perceber isso quando nós estamos vendendo o nosso produto para ele, né? Isso começa por ele perceber qual é o benefício que ele vai oferir. Eu encontro escritórios aqui de advocacia que a gente quer abrir as portas, né? Então, assim, hoje a gente funciona aqui com quase 2 mil clientes, Amarilis. Então, você sabe, a gente cuida aqui das principais contas da República, inclusive da família do presidente da República também. E aí, meu Deus, é impressionante. O cliente fala assim para mim, você entrega direito empresarial? Eu falei, posso, eu não sou escritório de advocacia, sou boutique de consultoria tributária. Então tá, você me indico. Aí eu tenho 200 advogados parceiros, 200. Aí eu falo assim, pego aqueles que estão no topo da cadeia alimentar, Amarilis, e falo assim, cara, me manda uma apresentação, o cliente está com essa dor. Amarilis, o escritório me manda uma apresentação de 150 laudas. Eu acho lindo esse tipo de coisa para a gente mostrar para a nossa mãe. Mas, Jesus, as pessoas hoje estão muito focadas. Ela não vai ler uma apresentação de 150. Então, precisa ser capaz de dar o teu recado objetivamente. Meu Deus, destacando qual é a vantagem que você vai passar para essa pessoa. Então, assim, por exemplo, no nosso caso aqui, né? A gente tem um mantra. Eu adoro mantras, princípios. Né? Então, o nosso mantra é: eu melhoro o fluxo de caixa do meu cliente recuperando impostos. As easy as possible. Então, assim, não tem como, né? E eu vejo que muitos advogados, eles perdem porque não exploram os gatilhos mentais apropriados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga a da recorrência como sucesso de um processo comercial? Quer dizer, você entende que relacionamento é mantra ou não? 100%. 100%. 100%. Inclusive, para mim, a pandemia foi péssimo para prospecção. Online, José Carlos, fazer reunião, fazer evento online, para mim, acaba com a prospecção. Porque, para mim, todo comercial é olho no olho. Eu gosto de aperto de mão. Eu gosto de conversar de perto. Para mim, o comercial é isso. E como eu sou uma pessoa comunicativa, eu realmente gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar. Então, para mim, ter que ficar no online é, assim, muito difícil. Muito difícil. E até porque quando a gente quer entender melhor o cliente, nada como estar perto. Para mim, né? Não sei se para você também, se você também enxerga dessa forma. Então, o relacionamento, ele é fundamental.
né? Até porque quando você se relaciona, você fica próximo, você cria uma certa intimidade, né? Em todo relacionamento. Tanto que, assim, é muito mais fácil um advogado confiar em alguém que ele já conheça, um cliente, perdão, confiar em um advogado que seja alguém que ele já conheça, que ele já tenha, né, uma certa liberdade, uma certa intimidade. Não precisa ser amigo, não tô querendo dizer amigo, mas alguém que ele conviva em algum lugar, assim, que ele já tenha uma abertura, do que alguém que vai lá bater na porta e se apresentar de cara, né? Essa prospecção fria, ela é demorada, ela é lenta, ela é mais difícil de acontecer. Então, quando você tem um relacionamento, quando você já tá ali próximo, e não só referente à matéria, né? Eu acho que o relacionamento, para gerar uma prospecção, ele vai mais a fundo, né? Vai de interesses comuns, vai de você conviver ali, de você ter aquela vivência mesmo, né? Com a pessoa. Gera essa identificação, é gerar identificação. Isso é muito importante. Você foi muito feliz agora. Relacionamento, o Amarilis, é tudo, né? A gente aqui na empresa, deixa eu compartilhar alguns fracassos. A gente aqui na empresa já fez alguns investimentos que o resultado não foi pífio, não, foi nulo, né? Uma vez eu gastei quase 300 mil reais fazendo investimento, não sei se foi na Isto É ou na Veja. Estava começando há uns 15 anos atrás para captação de clientes. E foi um trabalho direcionado, não foi a esmo, não. Tá? Assim, tá legal, quantos clientes você conseguiu? 0. Então não foi ruim, não, foi péssimo, né? Por quê? Porque, como você disse, Amarilis, o nosso business, eu acho que eu falo advogado, contador, dentista, médico, dificilmente alguém vai te procurar por conta de propaganda. Não rola. Não rola. Não vem, porque pressupõe que você tem confiança, relacionamento. E relacionamento não é você procurar a pessoa só quando você precisa, não. Relacionamento é constante. A gente aqui na empresa, a gente tem um modelinho, depois de muitas idas e vindas, a gente sedimentou esse modelinho, que hoje eu entendo que é o estado da arte. A gente está de frente para 2.000 clientes. Então, eu muito aprendo, Amarilis, eu muito aprendo com executivos maravilhosos. Eu gosto muito de observar. Se é para errar, vamos errar rápido. Fracassa rápido que sai mais barato. Então, o que eu já aprendi? Não dá para você ficar muito longe do cliente. Uma vez eu fiz uma apresentação, o produto era acho que era uma holding familiar para um cliente, para um lead. E ele falou assim, cara, apresentação linda, me manda a resposta. E eu lembro que 30 dias depois eu fui fazer o follow-up. Ele falou assim, cara, fechei ontem. Pô, que raiva. Eu falei assim, fechou com concorrente? Ele falou, Falei, beleza. Só para eu aprender com fracasso, qual foi o meu pecado? Ele falou, apresentação muito boa, preço justo, só que você ficou um mês sem procurar. Achei ótimo aprender com esse fracasso. Então, o que a gente fez? Aqui na empresa, os nossos 12 executivos, invariavelmente, eles têm que conversar com cada um dos nossos 2.000 leads. Eu tenho 2.000 clientes e 2.000 leads. Eles têm que conversar com cada um dos nossos 2.000 clientes e leads uma vez por semana. Esse conversar não precisa ser uma conversa de 3 horas, não. Mas esse interlocutor com quem ele conversa tem que receber algum conteúdo nosso. E a gente chega ao ponto aqui, Amarilis, a gente tem listas com materiais pré-selecionados ao gosto do freguês. Então, assim, você é apaixonada por comercial, a gente vê o brilho nos teus olhos. Tem pessoas com quem a gente se relaciona que adoram futebol. A gente tem uma lista de melhores materiais só de futebol. Tem gente que adora gestão. A gente tem um compêndio lá da Harvard Business Review. Aí eu tenho outro camarada aqui que adora saúde. Aí um material lá dentro. Então, assim, na hora que o nosso interlocutor está conversando com a pessoa da empresa, ele está com o nosso sistema aberto, que pode ser até uma planilha de Excel, anotando as principais características dessa pessoa. Quando ele termina a conversa com essa pessoa, ele manda um WhatsApp pedindo permissão para colocar essa pessoa numa lista em que uma vez por semana ela vai receber um material que é do gosto dela. Então, assim, não é invasivo. A gente pede permissão. E toda semana, qualquer cliente da Oliveira, ele recebe um material que é de interesse dele. E isso você tem um gatilho mental, que é o gatilho da reciprocidade. Então, assim, primeiro, cara, ajuda, entrega, faz porque, assim, seja a lei universal do retorno, seja por uma questão de direto, entrega, ajuda, faz, entrega. Né? Eu vi aqui na live um monte de gente bacana, e eu vi aqui também um meu médico, que é o doutor Antônio Filgueira, o Tom, né? E o Tom, ele é meu dermatologista, faz o botox lá de vez em quando, e ele, de vez em quando eu tenho um problema, fala assim, ô Tom, quero aqui assim, assado, como é que resolve?
ele me ajuda com 50 coisas e ele insiste em não cobrar. Cara, a vida é ajudar e ser ajudado. Toda vez que eu tenho alguém para indicar, quem é que indica? Eu indico o doutor Antônio Figueiredo. Então, assim, Amarilis, tem que manter o relacionamento aquecido, né? Tem que... Mas não é qualquer material, não. É material que seja do interesse daquela pessoa. E aí, eu acho que talvez eu queria te ouvir. O que eu tenho, para mim, é um ponto importante, é assim, cara, quão próximo do cliente, que você não pode nem estar tão longe a ponto de ser esquecido e nem tão perto a ponto de ser invasivo, chato. Então, eu cheguei a uma calibragem de um relacionamento estruturado uma vez por semana. Como é que isso te soa? Em que sentido? Não entendi. Uma vez por semana, qualquer interlocutor de cliente nosso, ele vai receber ou um telefonema ou um WhatsApp. Ah, tá. Eu acho excelente, eu acho importantíssimo. Gera uma identificação. Volto naquela parte da identificação. Gera uma identificação dele com você, com o seu escritório, né? E quando ele receber aquilo, com certeza ele vai se sentir lembrado, né? Ele vai sentir essa atenção. Isso é importantíssimo. É igual, vamos colocar assim... mulher, eu tenho uma loja que eu não sou de comprar, sou zero consumista, muito pelo contrário. Eu preciso ser provocada para comprar alguma coisa, você está precisando muito. Mas eu tenho uma loja que eu gosto bastante e a vendedora, ela sabe exatamente o que eu vou querer. E ela não me manda toda semana, porque ela sabe que eu não compro toda semana. Então, quando chega alguma coisa, alguma peça muito específica para mim, é impressionante como ela sabe. E eu fico lisonjeada, porque eu fico assim, gente, como que essa pessoa grava que eu gosto exatamente disso? E às vezes eu compro, você sabe por quê? Pela atenção. Eu que não sou de comprar. Quando eu vejo, eu falo assim, gente, a pessoa conseguiu tirar isso de mim. É exatamente isso. De que forma que eu posso gerar essa necessidade no cliente, mostrar para ele que às vezes ele não precisa daquilo, mas vai ser melhor ele ter agora, melhor ele investir nisso agora, por pura atenção, por puro cuidado e zelo com o cliente, né? E o empresário, ele gosta disso. Por que o empresário gosta tanto? Tem gente que fala para mim assim, empresarial não gera tanta ligação, né? Porque empresa não é pessoa física. Gente, empresa para empresário é filho. É a mesma coisa que você está falando de alguém da família. De tanto que para eles vender uma empresa, uma operação de tanto uma fusão e aquisição, um M&A, é muito difícil. É um parto, vão anos até a pessoa querer fazer aquilo, entender a necessidade. Na maioria das vezes, eles só vendem uma empresa ou porque realmente vai precisar vender, ou porque não está mais dando certo em algum aspecto. Nunca é porque quer vender. Nunca. Porque a empresa para o empresário é um filho. Então, toda vez que você... Mas você tratar o filho para uma mãe com carinho, com atenção, para ele é dessa mesma forma. É como se você estivesse dando uma atenção para um filho dele. É exatamente assim. E eu procuro fazer muito isso, viu, José Carlos? Toda vez que eu falo da empresa para o empresário, eu sempre enalteço, sempre. E isso é verdadeiro, sabe por quê? Porque toda vez que eu vou prospectar, eu já estudei a história da empresa, eu estudei a história do empresário. Então, eu, Amarilis, eu já estou encantada com aquela história. E quando eu chego já num quebra-gelo, no início de conversa, falando da empresa do empresário, até o mais rude, o mais truculento, eu quebro. Então, Parabéns. Isso também é um relacionamento, né? Certamente é. Isso é tão legal, cara. É muito bom a gente compartilhar com pessoas que têm os mesmos princípios e pegadas que a nossa, né? Essa coisa maravilhosa que você explicou para a gente aqui, a gente tem um processo. Eu adoro processo, Marilis, porque eu acho que depois que você chega a um determinado ponto, se você não tiver processo, você acaba se perdendo, sabe? No início não precisa não. Mas depois você vai crescendo, com quase 100 pessoas. A gente aqui, eu tenho uma área de back-office comercial, e o que eu falo aqui é para a pessoa ouvir e entender como é que se aplica a realidade dela, né? Mesmo sendo um único advogado, dá para fazer, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um CRM, faz no Excel, né? Não tenho... Papel, vamos em frente. A gente, nessa questão de conhecer o interlocutor, a gente dá um Google, um Facebook, um Instagram e um LinkedIn antes de qualquer
de cliente nosso. Então, quando a gente senta para conversar, o nosso executivo ele já sabe quais produtos vai oferecer. Então, ele assim, cara, esse cliente aqui ele já tem 7 produtos, eu estou oferecendo 10, sobram 3. É uma atitude de respeito ao tempo da pessoa. Isso a gente faz tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, porque antes de eu vender para uma pessoa jurídica, eu estou vendendo para alguém. Então, assim, cara, quem é esse dever de casa que você muito bem faz, né? Quem é a pessoa com quem eu tenho que conversar? Então, assim, vamos estudar essa pessoa. E tem mais uma coisinha que a gente faz, e são essas pequenas coisinhas que às vezes fazem a diferença, sabe? Que é assim, eu acesso o Instagram, Facebook, LinkedIn, exclusivamente para fins profissionais. Eu nunca postei uma foto minha pessoal, não gosto. Mas essas plataformas, elas são úteis para a gente ter uma referência. Então, toda vez que eu vou conversar com algum camarada que eu entendo que ele tem lá suas vaidades dele, eu identifico quem são os amigos em comum e peço para abrir a porta. Então, dificilmente eu vou começar uma conversa sem que a pessoa que está sentada à minha frente saiba quem eu sou. Então, olha que legal. A gente estudou a empresa, a gente estudou a pessoa e a gente pediu referência. Isso, normalmente, costuma ser suficiente para funcionar. Agora, você falou uma coisa legal, né? Você que gosta de contato, de olho no olho, o online é um universo paralelo, é um universo diferente, né? A gente muito está aprendendo no online. Uma coisa que eu percebia, Marisa, eu queria te ouvir, que você tem muita experiência, é assim, no nosso funil de venda no online, eu percebo que a construção do conceito de autoridade, eu acho que demora um pouquinho mais, porque eu preciso fazer um investimento maior de tempo, de energia, de material, até a hora de dar o golpe, né? Que é fazer a venda. Então, eu fico ali alimentando o meu funil, às vezes 3, 6... Tem situação de alimentação de funil de 1 ano. Quer dizer, o cara cai no meu funil, né? Esse cara pode ser um potente. Né? Divulguei uma matéria no Instagram, gastei lá R$1.000. Né? Aí, bom, aí o Instagram, ele traqueia, né? Ele fala, daqui para frente, qualquer movimento que você fizer, qualquer propaganda, essa pessoa vai ser impactada. Aí eu consigo pegar o cadastro do artista lá, beleza. Antes de vender, eu mando tudo para ele. Eu mando o livro que a gente escreve. A gente já entrevistou aqui o Flávio Bolsonaro, senador da República. Aí eu vou e mando minha live lá com o Flávio Bolsonaro. Aí agora já estou pedindo permissão, vou mandar minha live. Se o cara foi de esquerda, já era também. Mas geralmente Sim. Aí a gente, exatamente. Aí a gente entrevistou o doutor William Douglas, que deve ser o próximo ministro do Supremo. Aí botamos lá. Todas as... meu Deus. Querido, né? Nossa, muito querido. Gente boníssima. Com ele na segunda-feira, com ele com o pastor Josué. Aí assim que a gente pega essa matéria e vai liberando conteúdo relevante para essa turma até... Cara, você tem esse esforço, você que é muito bem, bota para quebrar no online, você passa pelo mesmo desafio, pela mesma dificuldade no online ou ele é uma plataforma? Muito, muito. Mesmo que assim, a gente tenha sistemas, né? Vamos colocar assim, de prospecção, que vá aproximar a gente do cliente de alguma forma. Não, como eu já falei, não é a mesma coisa do pessoal, mas de fazer de forma pessoal. Mas eu tenho esses movimentos, sim, de sempre querer conhecer antes de diretamente prospectar. Aqui na minha cidade, né, que é mais o meu canal, a minha área de abrangência de prospecção, é mais fácil, porque eu sou daqui, eu conheço bastante gente, Maringá, região, até Curitiba. Então, geralmente, eu já tenho esses contatos mais fáceis, né? Então, eu vou procurando estar ali, né? Procuro alguém que conheça em comum, eu faço essa ponte. Só que, assim, na verdade... Na maioria das vezes eu faço isso depois do primeiro contato. Eu tento o primeiro contato, sim. Eu tento o primeiro contato frio. Se eu não consigo, se eu vejo que tá difícil, aí eu faço a abordagem. Agora, o que eu sempre faço antes? Tento saber como que é o perfil daquela empresa. Perfil daquele empresário, isso sim. Isso eu tento conseguir, assim. Se eu não encontrei o empresário, tipo, sócio em nenhuma rede, nem LinkedIn, nem Face, nem Insta, nada, aí eu tento alguém comum. Eu falo, você conhece fulano? Como que ele é? Será que é difícil de acessar? Será que se eu ligar na empresa eles me passam? Ai, não, toma aqui o WhatsApp. Aí eu pego aquele contato, não ligo, tento pela empresa. Se eu não consigo falar, eu mando um e-mail. Se ainda não tiver resposta no e-mail, aí eu mando WhatsApp. Aí, geralmente, eu ligo, né? Primeiro eu ligo. Mas como que você conseguiu o meu número?
Aí eu falo, ai, que eu conheço fulano, pedi para ele, vi que vocês eram colegas, amigos em comum, perguntei se não havia problema, ele me passou. Fala a verdade, claro, né? Mas primeiro eu falo, ó, te enviei um e-mail, dia tal, liguei na empresa. Então, tive esse contato primeiro, bem profissional, para depois aprofundar. E é muito engraçado, porque tem muita gente que fala para mim assim, como você tem coragem, como você não tem vergonha de pegar e ligar para uma pessoa para perguntar se ela passa o telefone da outra, para daí você ligar para outra. Ó, minha mentoranda aí me ratificando de que eu faço isso mesmo. Então, eu não tenho vergonha. Para mim é algo bem natural. Esses dias, José Carlos, olha que engraçado. A gente estava aqui em casa e nós estávamos almoçando, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E daí a minha mãe comentou, ai, porque a fulana, né, uma mulher, disse que o pai dela tá com muito problema lá na empresa, ela tava muito mal, chorou, desabafando, e eu sei qual é a minha empresa é grande. Eu falei, sério, mãe? O nome da mulher é Kelly. Eu falei, você tem o número da Kelly? Aí minha mãe falou, tenho. Eu falei, então me passa dela. Passo, por quê? Aí eu falei assim, que eu quero ligar pra ela pra falar com o pai dela. Aí a minha irmã, a filha da menina, é amiga da minha irmã mais nova. Minha irmã falou assim, falar o quê? Falar o quê? Aí a mulher chorando, nem conversa. Aí eu falei, pra tentar ajudar a minha irmã. Como? Eu falei, ué, com a consultoria, eu vou ver qual que é o problema da empresa, quem sabe não você fazer uma coisa. Você vai ligar se oferecendo pra ajudar. Falei, eu faço isso todo dia, o dia todo. Ô, Marisa, é marciano, assim, é de outro planeta, né, cara? A E é área do jogo. comercial é diferenciada. E quanto não a gente recebe, né? A gente estava saqueando aqui, a gente hoje está com uma média de 1 para 8. De cada 8 prospecções que a gente faz, a gente recebe 7 nãos. E com muito orgulho, eu acho que é uma das maiores taxas de sucesso do mercado. Agora, assim, cara, exige muita autoestima, né, cara? Porque, cara, tem muito desafio, assim. Caraca, Marilis, assim, a pessoa não é obrigada a comprar a gente. Caramba, fala assim, olha, não tenho interesse, olha só, vai pro inferno, assim, porra, não me liga nunca mais, mas caramba, a pessoa simplesmente não responde, meu Deus do céu, que difícil que é lidar com falta de educação. Ser educado, pelo menos. É isso da vontade de falar. Hoje, eu me posiciono e eu assumo o risco disso, né? Porque há quem diga que comercial tem que ser ali, meio em cima do muro. Eu acho que não, porque eu acho que o que sustenta uma relação, de novo, não justifica você ser rude, como você bem colocou, mas eu acho que justifica o que sustenta uma relação é sempre a verdade. E qualquer que seja a relação, pessoal, profissional. Então, assim, por exemplo, a gente paga um preço alto aqui quando eu me posiciono defendendo o 7 de setembro, todo mundo lá em prol do Brasil. A gente fala assim, meu Deus do céu, mas como assim? Então, eu me posiciono e eu tenho certeza que eu posso ter perdido um cliente ou outro por conta disso. Assim, mas de coração, o que é importante para mim é a minha paz, eu conviver e saber que eu cumpri meu dever cívico. Então, assim, cara, Maris, deixa eu agradecer que a presença tem um montão de gente aqui. Olha, a Silvia está com a gente, a Marcele, Vitor Hugo, João Paulo, Alexandre Pimenta, o Alan, a Ana, minha executiva número 1, o Alan, que trabalha lá com a gente, Fabiana, Cristiane Pecunha, a Tainá, Marcelo Facini, um parceiro comercial lindo, a Karine, Felipe Ribeiro, Feudal, a Isabel, Bebel, demais, uma tal de Amarine. Como é que eu falo o seu nome de forma correta, Amarília? Amarília? Amarilis. Amarilis. Amarilis Tisei, é tudo difícil. Mas também sou única. É isso aí, tirou onda. Só tem você, meu Deus. Só tem eu. Delícia. Tá aqui a Michele com a gente, uma querida. Meu Deus, o Jamil. E assim, senão eu vou esquecer. Só te interromper. Dentro do meio jurídico, tem muito essa questão se pode ou não pode, né? A ser comercial. O que eu acho que, como a gente já falou, o que eu acho que realmente não pode? A gente abordar de forma invasiva. Então, um conselho, uma dica que eu daria para quem está aqui, é advogado e quer começar a trabalhar nessa área comercial, quer começar a prospectar, está dentro do direito, tem essa dificuldade, e até essa proibição gera um receio, gera uma insegurança para o advogado. O que você pode fazer para não ser invasivo? Conhecer, estar e se relacionar com o seu público. Qual é o seu público? Ele é trabalhista?
Você prospecta na área trabalhista, aonde estão os seus clientes? Vá até esse lugar, frequente essa entidade, crie um relacionamento com ele. Você é da área previdenciária, você é empresarial. Poxa, quantas associações existem que você pode participar e você pode estar ali. Você não vai chegar nessa associação, dar o seu cartão e falar assim, ó, tem um trabalho que é esse. Não, você vai criar um relacionamento. Depois de criado esse relacionamento, gente, isso já iniciou uma prospecção. Então, é muito mais simples do que você ligar pegar o telefone e ligar realmente. Agora, na pandemia, isso está mais difícil porque nós estamos proibidos de nos encontrarmos, né? De nos aglomerarmos. Eu adoro uma aglomeração, tô louca para voltar tudo ao normal. Mas, enquanto isso, tem os formatos online, já vai se ambientando, vai estudando, vai se preparando para quando isso voltar pessoalmente, você ter segurança para estar nesses lugares e poder conversar e poder falar. Faça um curso de oratória que seja, faça um curso de comunicação, de PNL, para que te dê segurança e para que você queira. Porque o que acontece? Quando a gente aprende a falar, a gente aprende a nossa postura, a gente aprende a se comunicar, a gente quer falar, se posicionar e se comunicar. A gente só não quer, a gente só é tímido, a gente não quer porque a gente não sabe. Porque a gente aprendeu. É a ignorância que faz com que a gente seja assim. Quando a gente se desenvolve, né? Aprende, a gente quer estar ali, a gente quer falar. Por que eu amo da palestra? Eu amo da palestra. Tudo bem que eu gosto disso desde que eu sou criança, né? Eu sempre amei, assim, um palco. Mas o porquê? Porque eu sempre estudei muito, mesmo de criança, mesmo de criancinha, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre queria aprender. E eu queria, na época que eu era criança, sempre conto isso. Teve uma. Minha mãe era professora, minha mãe é professora, né? E na época ela era professora para a salinha de 8 anos, eu tinha 6. E tinha a competição de poemas, poesias da sala dela. E eu pedi muito para participar, muito, muito, muito. Ela falava, filha, calma, vai chegar a sua vez, esse não é seu ano ainda. E eu não dormia de vontade de participar. Um dia eu saí da minha salinha, fui lá na coordenação, era Rosa o nome da coordenadora, eu falei assim, Rosa, eu quero muito participar do concurso. Ela falou assim, mas não é da sua idade. Eu falei, mas eu quero muito, por favor, minha mãe não deixa. Ela chamou minha mãe e falou assim, Milda, deixa ela participar, porque ela não vai ganhar. Então, pelo menos ela participa e fica... Eu chorava. Quem ganhou? Você ganhou, Amarilis? Eu tenho até hoje foto desse concurso. Simplesmente dei tanto para aquilo, José Carlos. E para mim foi uma oportunidade tão única de terem me deixado participar, que hoje eu levo isso na minha reunião. Por que eu tô falando isso? Hoje, para mim, uma reunião ela é tão importante. Pode ser com um cliente pequeno, pode ser um faturamento menor, não tem problema. É tão importante eu conseguir aquela reunião que eu vou me preparar tanto que eu quero ir lá falar. Eu quero que eles me ouçam. Eu quero conseguir um sim. Então, para mim, é essa motivação, entende? É isso para mim que é o importante. E assim, quando eu fiz o concurso de poesia, não era para ganhar. Sabia? Minha mãe conta isso. Você não queria ganhar, você não queria chegar lá e ganhar o prêmio. Você queria escrever o seu poema e falar. Porque você amava aquilo. Para você aquilo você fazia tão bem que você queria que as pessoas ouvissem. E o que acontece, gente, quando a gente se prepara do fundo do coração? A gente ama aquilo que a gente está fazendo e a gente apresenta. As pessoas compram. É natural. Elas sentem, elas percebem. Exato. Legal, então, a prospecção ela tem que ser natural, não tem técnicazinha. Eu não gosto de ficar aplicando técnica, eu não fico estudando técnica. Eu estudo tema, eu estudo cliente, eu estudo muito gestão de negócios, eu estudo muito o meu negócio. Gosto dos processos. Na MV também a gente investe muito nessa organização interna. Então, quando o cliente sente que aquilo é organizado também, é outra impressão. Ou seja, tudo é prospecção, menos técnicazinha de como prospectar. Eu acho que com empresários isso não funciona muito, José Carlos. Eles são muito inteligentes. Eles captam. Viva a experiência. Então, como é que você lida com a recorrência como condição para capacitação de pessoas, que é uma coisa que eu já vi que você gosta? Então, deixa eu refazer. Gosto. Mas é difícil. Opa, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, assim, eu vejo uma galera, assim, cara, que, por exemplo, não dá para generalizar para não ser injusto, mas é muito comum a turminha acreditar que você vai fazer um esforço de um mês. Cara, tomara que seja assim, mas a realidade não é essa, não. Você faz um esforço recorrente durante uma vida inteira, com o teu propósito bem definido, com um plano de ação formalizado, com você olhando para ele todos os dias, 1% melhor cada dia, para talvez daqui a algum tempo você conseguir alguma coisa.
A minha sensação, assim, eu não gosto daqueles tons messiânicos. Para mim, só Jesus é o Salvador. Mas quando eu vejo aqueles caras falando, não, eu fiz um curso de semana que eu vi a luz, né? Assim, cara, o remanescente disso, depois de 30 dias, é 0,5%. A Maria não enche meu saco, cara. Então, assim, a gente leva capacitação e treinamento a sério, mas é tão a sério aqui na companhia, porque a gente tem tanta experiência, assim, contrata uma empresa de treinamento, aí o cara fica na palestra nacional linda, remanescente, mas o sujeito continua na zona nada. Então, assim, eu prefiro trabalhar menos tempos, mas transformações que sejam eficazes e duradouras. Como é que eu vejo que funciona? Quando a pessoa quer, porque se a pessoa não quiser, não vai rolar. Então, o primeiro ponto, ela tem que querer. Um hábito de cada vez, porque a gente não tem energia para mudar mais de um hábito por vez, e com acompanhamento insano, todos os dias, as pessoas que trabalham com a gente, elas acessam um material, um vídeo curto, elas têm que refletir durante 5 minutos sobre aquele tema, e elas têm que gravar um áudio de 30 segundos no WhatsApp, de até 30 segundos. Elas falam assim, pô, mas metódico, né? Chato, é isso mesmo. Entendendo e evidenciando como é que elas vão aplicar aquilo na vida delas. Você chega nesse nível de obsessão e neurose na tua condução aí de pessoas ou vai com mais fluidez e funciona assim mesmo? Como é que é a tua experiência nisso? Eu vou com mais fluidez. Eu ainda não tô nesse teu nível não, viu, José Carlos? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu preciso estar. Sabe qual é o meu? Agora eu vou entregar aqui o meu calcanhar de Aquiles, o meu problema. Como para mim é muito natural, não sei que você também, eu às vezes, não é que eu me acomodo, porque eu sou zero acomodada, mas assim, flui, vai muito fácil, né? Então, como que eu posso explicar? Nós recentemente, tivemos uma consultoria com o Paulo, ele tá aqui, não sei se ele tá ainda aqui na live, ele tava desde o comecinho, que ele é excelente na área comercial, para eu conseguir aprender, desenvolver e conseguir passar e aplicar isso para a equipe, né? Mas nesse nível assim que você falou, de tanto zelo, eu preciso melhorar, vou confessar. Eu acho que eu preciso melhorar, mas experiência, né? Eu tô nessa área comercial faz 3 anos, 19, 20, 21, faz 3 anos. Então, também não é, para mim, às vezes ainda é novo muita coisa, sabe? O tributário mesmo eu nunca tinha estudado, só na faculdade. Então, para mim, é tudo muito, muito novo. Eu preciso ainda chegar nesse seu patamar aí, mas estou no caminho. Parabéns. Essa já tem o mais importante, que é o mindset de aprendizagem, a pegada e a paixão. Quando a gente vai selecionar alguém, a gente olha algumas coisas que são fundamentais. O que você, na tua cultura aí, devido respeito, cada um, de novo, não generalizando para não ser injusto, mas a turma do Sul tira onda, né, cara? Pô, a turminha do Paraná, Santa Catarina, cara, é um traço cultural, de novo, né, sem generalizar. Assim, é uma turma que geralmente você combinado é combinado. Então, assim, princípios e valores. Para mim, esse é o primeiro seleção, né? Segundo é paixão, que aí a gente vê que te sobra, né? Entusiasmo. Eu não sei ainda, Maria, se esse tipo de coisa é ensinável, sabe? Talvez a gente consiga cutucar o cérebro do artista se você usar o argumento bem apropriado, mas eu não sei. Eu acho que não é ensinável. Eu acho que é perfil, José Carlos. Tanto que é muito difícil. Eu sei que você tem uma baita equipe aí, mas você deve ter tido dificuldade até achar essas pessoas, né? Jesus, só Jesus. Olha, para chegar ao nível, Amarílis, de hoje, de dizer para você assim, cara, que orgulho do meu time. Eu tenho 92 pessoas aqui comigo. E vou te falar que dessas 92, mais de 90% dessas pessoas, cara, são tremendas. Assim, é gente que você olha e fala assim, meu Deus, como assim? E aí a gente até coloca em dúvida, né? Assim, cara, será que a minha leitura é enviesada, né? Porque eu sou dono da empresa. Aí eu contratei uma empresa de cultura organizacional, porque é sempre aquela coisa, né? Como eu me vejo, como o outro me vê e como eu de fato sou, né? Aí essa também com uma consultoria assim. Até te recomendo depois, uma menina maravilhosa. Cara, e fiquei quão satisfeito a gente ficou, porque a leitura que eles fizeram lá, com um questionário super complexo, é exatamente o que nós somos. Nós somos extremamente metódicos, extremamente comprometidos, extremamente resilientes. Então, hoje, quando a gente vai selecionar alguém,
o nosso foco aqui é soft skill, né? A gente bolou uma dinâmica para entender, porque o currículo nunca fala mal, né? Eu já começo uma entrevista perguntando assim, querido, me conta aqui 3 coisas que não estão no teu currículo que eu deveria saber. Aí o cara já começa... porque eu quero ver como é que ele se comporta em situações de estresse. Então, a mensuração é outra, né? Mas, a Marisa, eu já ficar até amanhã conversando, porque você fala muito bem, é uma delícia falar com você. Deixa eu agradecer aqui. Ó, a Vanessa está aqui com a gente, como executiva nossa, Vinícius, Marcelo, Macedo Júnior, Mia, Givanildo, meu Deus do céu, a Gabi, minha sócia aqui na empresa, Martins, Jaqueline, tem gente pra caramba. O Tiago, o Gustavo, a Jaqueline está aqui, o Tiago Baia também, a Sandra, a Lúcia, o Rossi, a Amanda, o Jefferson, o Pedro, a Ana Paula Cielo, o Ciro, estou ficando velho, ficando com dificuldade de enxergar. A Dani, o Leandro está aqui também, a Rose, tem um comentário aqui do Antônio, da Ana Célia, tem um monte de gente que mandando um monte de beijo aqui. Bebel falou aqui, ó, ter uma linguagem simples e clara é fundamental. Puxa vida. Aí me complementou, ter interesse, iniciativa, ser positivo. Obrigado pela participação. O mais que a gente tem aqui? Relacionamento. A venda começa quando o cliente diz sim. Parabéns pela live. Esse é o Paulo, que deu uma consultoria, prestou consultoria para nós, comercial. Ele é excelente. As minhas mentorandas maravilhosas, a Jaque, a Rose, eu vi que a Fábio tá aí, a Juliana, a Débora, a Monique. Ai, são tão especiais. Um beijo para vocês, amo do coração. Que legal. Moça, adorei conversar com você. A gente já está aqui quase fechando, que o Instagram expulse a gente aqui. O que você quer deixar aqui de ponto mais importante para a galera que está com a gente aqui até agora, sintetizando o que a gente conversou? Eu acho que o que tem de mais importante para a gente falar da área comercial é desapegar um pouco do que não pode e focar no que a gente deve fazer. Porque se a gente ficar olhando só para o que a gente não pode, porque está lá o que é proibido, a gente fica num espacinho muito pequeno, a gente limita a nossa mente, a gente limita os nossos horizontes, você tem um mundo inteiro a ser explorado, dentro e fora do direito. E quando eu falo fora do direito, é envolvendo o direito. Porque essa parte fiscal mesmo, a parte do compliance, poxa, o compliance você pode ligar oferecendo. É um serviço que você pode ligar oferecer, o compliance. Então, tem muita coisa que dá para fazer. É questão de estudar, entender da matéria, entender do momento, entender o time, entender qual é o seu nicho, entender qual é o perfil de cliente, qual é o seu perfil, né, enquanto profissional, e desapegar do que não pode e focar no que você deve fazer, porque a concorrência tem muita gente boa no mercado e a gente precisa batalhar, né, José Carlos? Infelizmente, não tem passe de mágica. Não tem mágica. E descobrir o que a gente é bom, né? Quando a gente descobre o nosso propósito, né? Quais são os pontos fortes do nosso produto, ajuda bastante. Uma outra coisa para advogado que eu acho que é importante, Amarilis, é assim, a turminha, eu vejo que pratica muito a questão de honorário fixo. E eu vejo muitas empresas nadando de braçada quando cobram um honorário variável. É claro que cada caso é um caso, advocacia de partido. Cobrar em função do valor que você agrega tende a ser muito mais fácil você vender e você tende a ter honorários muito maiores, né? Então, assim, eu vou te entregar aqui, se me paga R$1.000, R$10.000, R$1.000, eu acho que eu vejo isso cada vez menos com os meus 200 advogados parceiros aqui que são ligados no comercial, sabe? Então, cobra um percentual do que você entrega. Cada vez menos as empresas têm predisposição para pagar por aquilo que elas não sabem que elas estão recebendo, né? Pagam. É claro que para o prestador de serviço, cobrar um valor mensal é muito melhor, que você garante os seus custos fixos. E a gente sabe que o que quebra uma empresa é o custo fixo. Mas, assim, no processo comercial, muito é hábito. Se você se habituar a cobrar variável, a tendência é que você consiga cobrar muito mais, e aí eu falo aqui de experiência própria, eu só trabalho com honorário variável, do que se você trabalhar somente com honorário fixo. É uma coisa para deixar no teu mindset. 2, ninguém muda da noite para o dia. Então, assim, baby steps, né? Pequenos passos, 1% melhor cada dia. Quem tiver interesse em entender um pouquinho mais, a Amarilis, ela é nota 1.000.000 em matéria de empreendedorismo para advogado. Depois acessa. Qual é o teu Instagram? Amarilis Tissei, deixa eu colocar aqui. A turminha depois entra lá no Instagram da Amarilis, tem um bate-papo legal. Ela bota para quebrar no Clubhouse.
uma plataforma nova que está aí começando a bombar também. A gente super recomenda. A mentora de prato cheio, além de ser uma simpatia, né? E vocês que estão aqui com a gente prestigiando o nosso bate-papo, muito obrigado pelo carinho, que estão sempre aqui com a gente. Lembrando que as nossas lives elas ficam disponibilizadas. A gente recentemente disponibilizou a live que fala de empreendedorismo para advogados e professores liberais aqui no Instagram da Oliveira e Carvalho. Então lá a gente fala de lead, fala de plataforma, fala de como selecionar o lead, fala de relacionamento, né? Então a ideia é essa, é informando, e mais importante do que simplesmente ficar bonitinho é como é que eu aplico isso na minha vida, né? Muito longe da minha realidade, beleza. O que disso que foi falado faz sentido? Anota. Mas eu não sou sinestésico, eu sou visual, eu sou auditivo. Não importa, anota e revisa. Porque quando você anota, você aciona outros sentidos, né? E isso aí, de fato, vai indo para o teu subconsciente, né? Experimenta e depois a gente vê se funciona. Doutora Marilis, posso encerrar nosso bate-papo? Antes disso, vou falar para o pessoal tirar um print. Tira um print, gente. Muito que bem. Que legal, que legal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, José Carlos, pela oportunidade. É sempre um privilégio poder estar com você, poder aprender. Você é uma figura exemplar para mim e para todo mundo que o conhece. Espero que possamos ter mais momentos de aprendizado. Está convidado, super convidado quando estiver por aqui. Quero recebê-lo em nosso escritório. Vai ser um prazer poder conhecê-lo pessoalmente. Quando eu estiver por aí, eu já sabe que eu sou cara de pau, hein? Eu aparecer para tomar um café. É um prazer te receber lá, Marilis. E essa é só a primeira de várias, né? A gente vai conversar muito ainda. Ótimo. Estou à disposição. Amém. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Para nós. Tchau, tchau.